Ensino sobre sal e luz. 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perde o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. 14. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. 15. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada em um pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. 16. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos a vejam e louvem seu Pai que está no céu. Amém? Gente, a pregação de hoje, o tema, eu tive um pensamento a respeito do tema em um dia que eu estava ouvindo uma pregação aqui, né, de outra pessoa que estava aqui em cima, e aí me veio uma frase na minha mente, que na verdade ela está há um tempo já, que eu parei e falei assim, acho que é interessante a gente falar sobre isso em algum momento lá na igreja. Acontece que a gente gosta de assistir alguns programas lá em casa, né, eu e meu bem, e aí um dos programas que a gente gosta muito de assistir é um programa a respeito, na verdade não é um programa, né, a gente encontra isso em canais do YouTube em todo canto, de corretores falando sobre casas luxuosas. Então esses corretores eles vão apresentar, né, as casas que está na carteira ali deles para eles vender, e aí essa casa entra à venda e ele faz um vídeo muito elaborado mostrando cada detalhe dessa casa. Essa casa muito luxuosa, a gente gosta muito disso para ver até essas questões de detalhes, né, como é que está, todas essas questões, né, de interno, de arquitetura de interiores. A gente gosta de ver a respeito dessas coisas. E aí um dos corretores que a gente vê na internet lá, que é um que a gente mais vê, que é um brasileiro, que é mais pro lado do norte do Brasil, ele fala de uma forma que é muito interessante e que gruda muito na cabeça. O jeito dele falar e dele apresentar é muito claro e muito tranquilo, né? Ele é muito leve para falar. E aí a gente gosta dele para mostrar sobre essas casas justamente por conta disso. Acontece que no meio de tantos vídeos que a gente viu a respeito dele, ficou uma frase na minha cabeça que ele fala. Ele geralmente começa um vídeo assim: fala aí, minha gente, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para apresentar essa casa aqui que está atrás de vocês, maravilhosa. Ela é simplesmente magnífica e, sinceramente, do fundo do meu coração, essa casa aqui, diferente de todas, ela é uma casa diferente das iguais. E aí ele fica repetindo essa frase em todo o vídeo dele. Todo vídeo dele, a casa é diferente das iguais. E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça, eu fiquei pensando e falando, diferente das iguais. Por que tem essa frase, né? Diferente das iguais. É um negócio, né? Uma frase falada, muito falada, só que ficou muito na cabeça. E aí eu estava aqui no culto um dia, e aí me veio isso na cabeça, né? Diferente das iguais. Dá pra gente pegar e fazer um tema a respeito disso, né? E aí é exatamente isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. O tema da pregação de hoje é: sejamos diferente dos iguais. Amém? Vamos lá. O que é ser diferente dos iguais? A pergunta, ela já fala, né? A pergunta, ela já explica um pouco, né? A gente está sendo diferente de uma gama de pessoas que estão fazendo a mesma coisa, né? A gente quer ser. Então, quando a gente decide e começa a colocar isso na nossa cabeça, de querer ser diferente dos iguais, a gente vai ter que sair dessa tal zona de conforto nossa. A gente vai ter que, na verdade, para a gente conseguir conceber isso, de não, agora, a partir de agora eu vou ser diferente dos iguais, em qualquer área da vida, né, tanto espiritual quanto em qualquer outra área. Se você decide colocar na sua vida que você, a partir de agora, vai ser diferente dos iguais, você vai começar a desejar isso. A primeira coisa que vai acontecer é esse desejo. Então você já vai começar a sair dessa zona de conforto através desse desejo que você vai ter de fazer diferente, né? A vontade de fazer, um desejo. Então você vai ter essa vontade de fazer, e o fazer vai fazer você levantar para atingir esse objetivo, né, que você deseja. Então eu quero falar aqui a respeito, né, desse tema,
e trazer tanto questões nossas quanto questões também espirituais a respeito disso, né? Como que a gente pode englobar isso? E aí, agora vamos voltar lá nos versículos em que eu li aqui, para a gente ver como a Bíblia ela fala, só que de outras formas, né, de outras palavras a respeito disso, né, desse tema. Vamos ser diferentes dos iguais. Então vamos voltar aqui no versículo 13. Olha só. Vocês são o sal da terra. O que acontece com o sal? O sal, ele tem um propósito definido. Se você come uma comida que não tem sal, é completamente diferente de você comer uma comida que tem sal, obviamente. Mas ele tem um propósito, que é esse propósito definido, que é o propósito de dar um tom diferente, de dar um gosto diferente para a comida. Então é algo que vai acontecer, ele vai fazer. Então quando Deus fala aqui, ó, vocês são o sal da terra. Então é algo que nós vamos fazer. Então vamos continuar aqui que a gente vai entender. Mas se o sal perde o sabor, para que ele vai servir? Então aqui a gente consegue perceber já essa questão do ser diferente dos iguais. Porque o sal, diferente de qualquer outro, sei lá, granulado que existe, de qualquer outro pozinho que existe, ele tem esse propósito que é temperar a comida, né? Trazer esse tempero, esse gosto diferente para a comida. Só que se ele não faz esse propósito, se ele não cumpre isso, para que ele serve? Ele não vai servir para absolutamente nada. É exatamente o que está falando aqui. E aí a Bíblia já deixa bem claro, vocês são o sal da terra. Só que se vocês não servir para o propósito que o sal ele serve, não vai adiantar absolutamente nada. Você está perdendo tempo. Então, mas se o sal perde o sabor, para que servirá? Aí continua. É possível torná-lo salgado outra vez? Ele já responde logo essa. Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Então, quando nós automaticamente vemos e entendemos que nós, aqui na igreja, seguindo os caminhos de Jesus, seguindo todos os ensinamentos, a gente entende que nós precisamos ser o sal. Só que se a gente não segue esse propósito, é como se a gente fosse jogado no meio da terra e a gente não serve para absolutamente nada. Porque a gente não está seguindo exatamente aquilo que Deus tem para a gente. Amém? Então, agora a gente avança um pouquinho para frente para entender um outro ponto a respeito de ser diferente dos iguais. A gente pode perceber que o sal combina muito com isso, né? Essa diferença. O sal tem esse estilo que ele vai dar para comida diferente. Então ele é diferente dos outros granulados, dos outros pó, né, que a gente coloca lá, os outros temperos que a gente coloca. Ele é diferente. Então aqui, mais para baixo, a gente vai ver agora a respeito da luz do mundo. Ó, vocês são a luz do mundo. O que acontece com a luz? A luz, se ela não existir em um ambiente, é como se você não tivesse direção, né? Se você está em um ambiente, até mesmo nesse aqui, e não existe uma luz nesse ambiente, você vai ficar sem direção, né? Então a luz, ela tem esse papel muito importante e interessante de dar direção para as pessoas que estão ao seu redor. Então, se a gente pegar e voltar aqui agora, na questão do sal, a gente vai ver que tem uma ação do sal acontecendo. Então, quando o sal está salgando uma comida, geralmente é a gente que está falando da palavra de Deus para alguém, a gente que está falando de Deus, né, que está fazendo essas ações. Agora, quando a Bíblia fala, vocês são a luz do mundo, geralmente a gente está agindo, só que de forma indireta. Então o sal é como se fosse uma forma mais direta, nós estamos sendo diferentes dos iguais, né, dos iguais de uma forma direta, e a luz do mundo, ela está sendo diferente desse ambiente escuro que tem de pessoas ao redor, ela está sendo diferente só que de uma forma indireta. Como que é essa forma indireta? Se aqui, na Bíblia, está falando que nós somos a luz do mundo, então quer dizer que com o brilho de Deus na nossa vida, né, que a glória é dele, com o brilho de Deus na nossa vida, as pessoas vão conseguir achar o caminho da verdade através da luz que está na gente. Amém? Então perceba que a luz aqui, ela tem uma forma que é uma forma indireta de agir. Geralmente,
essa questão da luz aqui, ela aborda muito aquele fato da gente não precisar falar de Deus para alguém e só as nossas ações, só o que a gente é e o que a gente mostra para as outras pessoas já vai automaticamente testemunhar isso. Então vamos aumentar aqui, vamos acrescentar aqui nos versículos. Vocês são a luz do mundo. Olha só, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Se a gente pegar esse versículo aqui, é interessante porque a gente pode desmembrar ele aqui. É impossível esconder uma cidade construída no alto do monte. Se você passa por um local normal, que não é uma montanha, e você vê uma cidade construída, já é um pouco difícil você não ver essa cidade. Né? Já é um pouco difícil. Foi construída uma cidade, você passa por ela, uma grande cidade, você vai ver ela, mesmo de longe. Agora, se a gente pegar essa cidade e colocar ela no alto de um monte, vai ficar mais difícil ainda da gente conseguir não ver essa cidade. A gente vai passar e vai ver a cidade lá no alto de um monte. Vai ficar mais difícil ainda da gente não ver, a gente vai reparar. Só que se a gente parar para analisar, aqui em cima fala que nós somos a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. A igreja na terra é a luz do mundo. E aí, se a gente parar para imaginar, talvez a gente não consiga ver essa grande cidade no alto do monte se tudo estiver escuro. Se não existe nenhuma luz no local, mesmo a grande cidade, a gente não vai conseguir ver ela. Porque está completamente escuro, não tem nenhuma luz. A igreja não está nesse local, não está no meio desse povo, no meio dessa nação, desse país. Então eu estou colocando aqui a cidade como se fosse uma nação, né? Uma grande cidade. Então, quando aqui em cima está falando que nós somos a luz do mundo, a gente entende que uma cidade, geralmente, vai ter o quê? Vai ter a luz. E aí a gente pode colocar isso aqui de uma forma muito interessante, que nós precisamos estar ativos nessa cidade nossa, né, nesse alto do monte, porque aqui abaixo logo fala, né, que, aqui ó, vamos ler. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Então a cidade, sem luz nenhuma, ela meio que não vai servir para muita coisa. Mas aí quando a luz do mundo, né, a igreja de Deus está nessa cidade, que vai iluminar completamente essa cidade, as pessoas que passam pelo lado de fora vão conseguir ver claramente ela. Não vai conseguir não ver essa cidade. Justamente porque a luz está naquele lugar. E aí a gente precisa colocar isso e trazer isso para o nosso coração e entender também esse ponto. Quando existe essa cidade sem luz, é como se não houvesse a presença de Deus ali naquele lugar. Né? E aí quando a luz do mundo chega naquele lugar, aquela cidade fica vista. Ela é colocada, igual está escrito aqui, a luz é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão no lugar. Né? Nesse caso aqui, ele fala, pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Não faz sentido o brilho de Deus estar em você e você ficar escondido. Então, quando a gente fala a respeito de ser diferente dos iguais, é exatamente isso. E agora a gente vai entrar num ponto, que é um ponto chamado destaque, que é exatamente esse ponto que liga a luz. Quando a luz ela está ligada, ela está destacada. Então, para uma luz cumprir o seu papel, ela precisa estar nesse patamar mais elevado. Então, quando a gente decide seguir os caminhos de Cristo, né, fazer as coisas que nós precisamos fazer, ler a Bíblia, entender tudo que está escrito, a gente consegue cada vez mais ir brilhando em relação ao mundo do lado de fora. E aí, cada vez mais, a gente vai precisar estar num local maior para conseguir iluminar, porque a luz já está tão grande que já não cabe mais em um ambiente pequeno. Vai iluminar uma grande cidade, vai iluminar um grande local, e ela vai precisar estar num local acima, porque senão ela não está cumprindo esse papel que é iluminar o ambiente. Amém? Então vamos avançar. 16. Da mesma forma, suas obras, as suas boas obras, devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Esse conjunto de versículos aqui é muito interessante, porque nesse aqui, ele tira o que muitas pessoas talvez têm quando começam a brilhar, né? Então talvez tem uma pessoa que fala muito bem, ela conhece muito,
E aí essa pessoa é talvez consumida por algo tipo assim, não, eu sei muito, e começa a ficar maior, né? Essa pessoa começa a encorpar e esquecer um pouco da questão espiritual, né? Que a luz aqui, na verdade, é Deus que está dando para essa pessoa. A glória dele ele não vai dividir com ninguém. Então a pessoa, quando vê as ações acontecendo na sua vida, através de você, ou através de outras pessoas vindo para você, ela vai ver a ação de Deus na sua vida. Então está escrito aqui, ó. Suas boas obras devem brilhar para que todos a vejam e louvem seu Pai que está no céu. Amém? Então, nós entendemos aqui que nós precisamos estar com o brilho de Deus em nós. O brilho de Deus em nós seria o quê? Essas ações que nós vamos fazer, né? As ações que nós sabemos que são as ações certas que nós precisamos fazer mediante a sociedade, né? A gente precisa segurar a carne. A gente não pode, né, é coisa básica que eu estou falando aqui, né? A gente não xingar pensamentos negativos, pensamentos a respeito de pecados. Tudo isso nos afasta de Deus e tira essa luz que cada vez mais Deus quer que ela esteja na gente. Porque nós, nesse conjunto, nós somos a luz do mundo, né, aqui formando a igreja toda. Amém? Então, um negócio interessante a respeito da luz que eu posso destacar também. A luz, se a gente pegar uma comparação com a nossa própria terra, se a luz ela não existisse para nós no dia, a gente nem vivo estaria. Então não é só uma questão da gente ver um local, como por exemplo, a luz está tão forte de Deus em você que as pessoas ao seu redor estão sendo impactadas indiretamente, sem você precisar fazer esforço. Elas estão sendo impactadas e estão vendo um caminho que antes elas não viam. E isso é um ponto muito interessante. Essa pessoa vai ficar com vontade de querer saber o que aconteceu. Eu vou seguir esse caminho. Essa pessoa está iluminada de uma forma diferente. Amém? Só que acontece uma outra questão com a luz. Sem a luz em um ambiente específico, esse ambiente está fadado à morte. Como, por exemplo, aqui na nossa terra, sem a luz do sol, a gente não existiria, né? É muito simples, a gente não existiria. Por quê? Porque com a falta da iluminação do sol, existe o frio absoluto. Então ninguém sobreviveria. Não existiria humanidade se não fosse a luz que Deus deixou para a gente. Se a gente pegar esse paralelo e trazer para o mundo espiritual, eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas eu já pensei muito nisso e a minha cabeça sempre entra no mesmo ponto, porque não tem como. Alguém que já imaginou o mundo, com tudo o que aconteceu, tudo o que passou já, todas as guerras, tudo o que o mundo já sofreu e já aguentou, sem a igreja, como que estaria? Como que a gente imagina o mundo sem a igreja durante esse tempo todo, sem as pessoas, né, espalhando a palavra, aguentando, as pessoas morrendo ao longo do tempo, para a gente estar aqui hoje? Se tirasse a igreja do meio da história, como que a gente estaria no dia de hoje? Na minha opinião, a gente nem existiria. Porque é como se a igreja aqui na Terra ela fosse um balanço, um equilíbrio que segura o mundo, né? E, obviamente, eu estou colocando aqui algo em cogitação que nunca vai acontecer, né? Mas é algo que a gente precisa pensar, né? Como seria o mundo se a luz do mundo não estivesse aqui, né? Se a igreja não estivesse reunida, se não tivesse essa referência cristã aqui na Terra, espalhando a palavra de Deus cada vez mais, né, para todos os cantos do mundo. Se tirasse isso, o mundo existiria ainda? A humanidade existiria? Não existiria. Na minha opinião, não. Por quê? Aí entra exatamente essa questão da luz. Com a falta da luz, vem a morte. Não tem como, com a falta da luz absoluta, existir vida, né? E aí aqui a gente está falando de uma vida espiritual e que sem ela a gente está morto também. Então a gente pode trazer essa questão material do nosso sol, da nossa luz, que sem ela a gente nem existiria, para uma questão também espiritual, de que sem a luz do mundo, né, sem as pessoas aqui na Terra espalhando a palavra de Deus, esse mundo aqui também já teria acabado há muito tempo. Amém? Óbvio que isso são as ações que Deus pede para que façamos, né, não as nossas próprias ações, as nossas próprias vontades. E aí, o primeiro ponto que eu quero puxar aqui a respeito de sermos diferentes dos iguais, né? Voltar para o tema aqui, que é bom. Diferente dos iguais. Quando a gente fala sobre isso, o primeiro ponto que vem
que a gente leu aqui e conversou a respeito disso. O primeiro ponto que vem é o ponto de destaque. Acontece que o destaque ele vai vir de uma forma ou de outra quando você decide, a partir de agora, ter uma vida diferente das iguais. E aí talvez você pode parar e pensar e falar assim, Sandro, eu não sou tão fã dessa vida de destaque, né? Eu prefiro ficar na minha, eu prefiro ficar por trás das câmeras, eu prefiro ficar no backstage. Eu não sou essa pessoa que vai destacar e que vai talvez se mostrar ou algo do tipo. Mas, se a gente parar para analisar como que o mundo está, analisar o mundo em si, nós, todo mundo que está aqui, todo mundo que vem para a casa de Deus, que separa esse momento para a casa de Deus, já está sendo diferente dos iguais. Amém? Nós já estamos sendo diferentes dos iguais em um ponto específico da nossa vida. E aí a gente decide ser em outros. Então, querendo ou não, o destaque, ele vai acontecer. Não tem como. Então, se você está seguindo exatamente aquilo que está escrito na Bíblia, se você está fazendo exatamente o que Jesus pediu para a gente fazer, seguindo os ensinamentos dele, você, de acordo com o mundo, já está se destacando, automaticamente. E aí vem essa questão da luz do mundo. A pessoa vai olhar para você de outra forma na rua. Né? Isso acontece com várias pessoas, acredito que já aconteceu com várias pessoas. Só a forma de você passar e andar e talvez conversar com alguém, a pessoa já vai entender que a sua vibe é diferente. O seu jeito de falar é diferente. O seu modo e o seu estilo de vida é completamente diferente. Amém? Segundo ponto que eu tiro a respeito da gente ser diferente dos iguais. O segundo ponto é o ato de iluminar. Então, eu coloquei aqui que a sua luz, ela vai ser tão forte que vai ter duas opções para as pessoas que não estão iluminadas ao redor. Ou elas vão se assustar e separar de você, ou elas vão querer saber o que está acontecendo com a sua vida. Então, muitas pessoas vão querer saber, uai, você mudou demais, uai, o que está acontecendo? E aí vai querer saber que caminho novo é esse que você está seguindo. Essa pessoa vai ficar tão assim porque você não está precisando falar. Um dos maiores estilos de testemunho é exatamente esse, o que não precisa falar. Né? E nem é uma questão de, tipo assim, não vamos falar mais. Tipo assim, testemunhar falando, eu acho que é meio brega hoje e tal. Não é sobre isso. É exatamente sobre o ato de você simplesmente estar fazendo o que é certo. As pessoas do mundo não sabem explicar isso. Elas olham, isso já aconteceu até comigo, elas olham e falam, não sei o que tem de diferente, mas é diferente. As pessoas não têm essa questão espiritual, né? Mas sabem que alguma coisa está diferente. Isso acontece com a gente quando nós decidimos ser diferente dos iguais no mundo espiritual. Amém? Essa questão de iluminar, né? Até que eu falei que a gente não precisa falar, que só da gente estar fazendo o que é certo, as pessoas já vão ver automaticamente. É interessante até que eu estou vendo um negócio, né, nesses dias atuais, e tem uma questão que junta muito com isso. Por exemplo, quando um roteirista de filme, ele vai fazer um filme, vai escrever um filme, os especialistas de filme, eles deixam bem claro, na verdade todo mundo que faz roteiro de filme já entende isso de uma forma muito clara. Quando você vai fazer um personagem de um filme, de uma série, ele vai passar por um momento que é um momento transformador da vida, que ele se tornou uma nova pessoa, ou qualquer coisa que ele vai expressar o seu sentimento. O roteirista que está escrevendo, se ele escrever assim, ó, agora o personagem vai falar, estou muito feliz, minha vida foi mudada, e vai explicar o que aconteceu na vida dele. Esse é um péssimo roteirista, é um péssimo criador de história. Porque o roteiro bom de um filme é quando o personagem, ele ao chegar no local, ele já vai se mostrar de outra forma. Então, olha que paralelo interessante. Isso está escrito em livros de especialista de roteiro de filme. E aí, a gente vê as pessoas reclamando quando tem muita explicação. Tipo, estou muito feliz no filme, né? A pessoa chega e fala, não, estou muito triste, e fica falando demais, falando. As pessoas falam que, os especialistas, né? Falam que só o fato de você mostrar, através da expressão da pessoa, que ela é uma pessoa renovada, que é uma pessoa nova, esse é um ótimo roteiro. E aí a gente tem que aplicar esse roteiro para a nossa vida. Né? Ser pessoas iluminadas, né? Ser pessoas que estão cheias da luz de Deus, que nós não vamos precisar ficar falando, gente, sou crente, olha aqui e tal. Não precisa falar assim.
né? Porque através da luz as pessoas vão ver e perguntar: o que foi diferente que está acontecendo contigo? E aí depois vai vir o sal, que é quando você ativamente vai salgar, vai temperar. Salgar não, né? Porque salgar é demais. Quando você vai temperar essa comida da pessoa, né? E falar exatamente isso aqui, ó. E aí vai acontecer algo sobrenatural. Amém? Agora é interessante essa questão de simplesmente iluminar e não precisar falar nada. Tem um negócio que aconteceu comigo, é que eu resolvi entrar na faculdade, antigamente, né? E eu fiz faculdade de cinema, e aí eu já entendendo mais ou menos como é que funcionava assim, a questão de faculdade, eu já estava meio assim, meio cabreiro, queria fazer e tal, beleza, vamos fazer. E aí, antes de eu começar a fazer, eu lembro que eu parei comigo assim, e proferi algumas frases, algumas palavras, né, para mim sempre lembrar que eu tinha que lembrar disso ao restante da faculdade inteira, porque a faculdade é um momento em que a gente passa, se a gente não tiver 100% cheio das convicções nossas, a gente acaba talvez cambaleando, né, porque é um ambiente de muita pressão, é um ambiente muito diferente desse ambiente que a gente está aqui, ó. Então é um ambiente que oprime o tempo todo, e se você não estiver preparado e pronto, pode ser que você saia de lá com a cabeça toda virada. Sabendo disso, porque eu, muito precavido, né, sempre fico vendo na internet e tal, meus pais sempre conversando comigo a respeito disso, eu pensei a respeito de umas questões. Eu parei comigo, antes de ir para a faculdade, e falei comigo assim, ó, eu preciso entender quem eu sou, antes de entrar na faculdade, quem eu preciso continuar sendo, e eu preciso também entender que pode ser que naquele momento que eu estiver naquele lugar, pode ser que façam questionamentos para mim que eu não vou saber a resposta naquele momento. Só que aí, o que eu vou fazer é exatamente o seguinte: eu vou voltar para casa, eu vou estudar a respeito desse assunto, eu vou saber, e aí eu vou ficar tranquilo. Porque eu sei que quando a pessoa talvez tenha uma dúvida dentro de si, que uma outra pessoa fez um questionamento, se essa pessoa tiver uma lacuna dentro da cabeça dela, isso vai começar a abrir, virar um buraco negro. E essa pessoa vai começar a falar: meu Deus, o evangelho é falso, então eu não tenho resposta para isso, como que na Bíblia não tem isso? Sendo que na verdade na Bíblia tem todas as respostas que a gente precisa ter, né, nessa terra. Então eu fui com esse pensamento para a faculdade. Chegando lá realmente é um clima, né, de opressão completamente diferente, então eu fui já meio que quase treinado para aquele lugar. Só que chegando lá, foi interessante porque eu percebi que as pessoas tinham respeito para comigo, mesmo eu não precisando falar absolutamente nada. Então as pessoas já reparavam que não estava tão igual àquelas pessoas que têm uma ideologia completamente diferente, que têm um pensamento completamente diferente do meu naquele lugar. E aí o tempo foi passando e eu percebi isso em outros pontos, outras áreas específicas, como por exemplo um episódio que aconteceu em que eu estava em um local. E aí tinha um grupo de pessoas que, na faculdade acontece isso, né? Eles, vamos reunir, vamos sair para tal lugar, não sei o que e tal, aquela festa, aquele negócio. Ele leva um trem que sai fumaça, leva um monte de bebida, que esse trem é ridículo, né? E aí, em um desses momentos, em um desses episódios, eu estava perto de uma pessoa que estava convidando outras. Acontece que essa pessoa estava convidando e falou: não, vamos lá para aquele lugar, vai ser bacana, tal, não sei o que, não, tá bom e tal, sexta de noite, aquele negócio de sempre, né? Que parece filme, né? E aí, eu ouvi dessa pessoa perguntando se era legal me convidar. E aí, eu era uma pessoa tranquila, né? É como se eu não estivesse escutando, mas eu estava escutando essa pessoa. E aí, a pessoa que ela estava conversando falou: não, tá tranquilo, não precisa convidar ele não, porque ele... Não, sem maltratar, né? Tá tranquilo, porque ele não é muito fã desse tipo de coisa e tal. E aí a pessoa: não, tá bom, tudo bem, acabou. E aí pode ser que, se fosse outra pessoa, falar: nossa, Deus, me senti escanteado, né? Só que eu não senti de jeito nenhum escanteado, né? Porque eu já tinha um foco claro, e se a pessoa viesse comigo, eu ia dar a mesma resposta que a outra pessoa deu. Não sou fã, não quero isso, e tá tudo certo, tudo bem. E eu entendi e achei bacana o ato dessas pessoas de chegar e falar, né? Mesmo que achou que eu não estava escutando, mas falar e falar assim: não, tá tudo certo, em vez de zoar, em vez de, denigrir ou algo do tipo. Então, eu sempre percebi esse ambiente de tranquilidade comigo na faculdade. E eu achei muito interessante isso. E aí teve um outro ponto, outro episódio que aconteceu, em que
as pessoas estavam lá na sala, eu estava lá junto, e aí alguma coisa lá de algum trabalho que a gente estava fazendo, meu nome apareceu, né? E a pessoa falou tal do meu nome, aí o professor, isso eu nunca falei, né? Nunca proferi na faculdade, o professor falou, não, mas aí o Sander e tal, é porque ele é filho de pastor e tudo mais. Aí eu parei assim e falei, mas quem falou pra esse cara que eu sou filho de pastor, mano? Eu fiquei parado e fiquei pensando um tempão, né? Eu falei, gente, mas eu nem em rede social tem mais. Porque no meio da faculdade pra frente eu tinha acabado com as minhas redes sociais, né? E aí eu falei, nem rede social tem mais, como é que ele sabe que eu sou filho de pastor? E eu fiquei com isso, mas eu achei interessante. Porque eu não precisei falar que eu era, gente, sou filho de pastor. O único filho de pastor que você vai ver aqui nessa faculdade de cinema, nossa Deus. E aí, eu não precisei falar isso, né? Só que o professor já sabia. Eu acredito que ele deve ter pesquisado, né? Deve ter ido atrás e tal. Mas justamente por conta dessa questão que eu estou falando aqui, essa questão de ser luz, né? De estar com a luz de Deus mostrando para as outras pessoas. A gente não precisa falar, né? Só da pessoa olhar, ela vai ver e falar assim, é diferente. E aí vai ter um respeito de você com essa pessoa, né? Dessa pessoa para com você. Assim como acontece, de verdade. Amém? Aqui, ó. Um outro ponto de uma pessoa que decide ser diferente dos iguais. Vamos ler aqui, ó. Salmos 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Pode ser que muitas pessoas leiam esse texto aqui e elas fiquem com, sei lá, um pouco de talvez até medo. Porque talvez algumas pessoas não gostam muito de falar questão de idade e tudo mais, e esse versículo ele fala um pouco disso. Nos ensina a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Em outras palavras, é como se dissesse, Deus me ensina a contar os meus dias para que eu não perca tempo aqui na terra e faça a vontade do Senhor aqui, de forma correta, né? E eu penso muito a respeito disso e oro também muito a respeito disso para Deus, né? Deus me ensina a contar os meus dias aqui na terra para que eu entenda o momento que eu estou, o que eu preciso fazer nesse momento agora para que eu não perca tempo. E se eu estiver fazendo algo que era para ter feito já no passado ou que vai acontecer ainda no futuro, eu estou tentando antecipar, que eu não faça, né? Que eu faça aquilo que precisa ser feito. Então, uma pessoa que decide ser diferente dos iguais, ele vai reparar esse texto e vai ver que aqui tem uma sabedoria muito grande. Amém? Vocês conseguem ver isso? Então, a gente vai se sentir tranquilo lendo esses textos e entendendo tudo que está escrito nele. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Eu já conversei muito com Deus a respeito desse texto em específico, até falando mais, né? Mais questões assim. Deus me ensina a contar os meus dias para que o meu coração alcance sabedoria, para que eu possa fazer as coisas que o Senhor tem para mim aqui nessa terra, e também para que eu consiga saber desfrutar na hora certa, saber desfrutar e saber aproveitar essas coisas que o Senhor deixou aqui na terra para a gente, né? Porque não é possível que o Senhor, sendo o meu pai, né, e eu sendo o filho legítimo do Senhor, eu não vou poder aproveitar dessa criação que o Senhor fez, né? Eu quero desfrutar desse ambiente inteiro que tem aqui, né? Quero ver as coisas bonitas que o Senhor fez longe daqui também, né? Então a gente precisa pensar também dessa forma, diferente talvez de pessoas iguais que estão seguindo uma mesma cartilha, até mesmo dentro da própria igreja, né? Que talvez a gente está só fincado em um ponto só, sendo que a gente pode olhar essa grandeza, né, da criação de Deus e querer aproveitar de tudo isso. Amém? E aí, tem uma coisa que não é de gente diferente dos iguais, na verdade é de gente normal demais. É um negócio chamado superficialidade. Ó, superficialidade é coisa de gente normal. Eu coloquei isso aqui, e aí você pode falar assim para mim, mas eu sou normal, eu não sou alienígena, eu sou normal. Mas se você analisar a superficialidade, ela tem tomado conta dos dias de hoje, né? Ela tem tomado conta da maioria das pessoas. Muitas pessoas, às vezes, quando a gente vai conversar a respeito de algum assunto, essa pessoa sabe tudo, né? E ela sabe tudo, mas não sabe nada.
E aí, geralmente é assim, né? Ah, você ficou sabendo? Não, sei. Ah, sei, eu sei. Mas é o superficial de tudo. Então a pessoa não se aprofunda em absolutamente nada. Se a gente trouxer para a área espiritual, essa é uma questão que fica muito forte. Às vezes, isso eu falo até de mim também, às vezes nós somos pessoas muito superficiais a respeito de saber, a respeito do manual, né? O manual que Deus deixou para a gente aqui, a Bíblia. Às vezes a gente é muito superficial nessa questão de saber a Bíblia, né? Como, por exemplo, quais são os eventos principais, né, que aconteceram na Bíblia, os mais falados. E aí a pessoa que tem uma superficialidade, ela vai parar e sabe, né, algumas coisas. Vai falar assim, teve a criação do mundo com o homem, aí teve Noé lá com a água lá, aí teve Jesus, voltou, e vai acabar o mundo depois, futuramente. Tipo assim, é o básico. Se você perguntar a uma pessoa, que talvez ela acha que sabe muito, e na verdade está nessa questão superficial demais, né? Superficial demais em saber as coisas da Bíblia. Então, se a superficialidade é algo que atinge a maioria das pessoas, então superficial é coisa de gente normal. Então eu acredito que nós aqui, nós não somos normais. Amém? Ou não vamos ser, né? A partir de agora. Então repete comigo aí, superficialidade é coisa de gente normal. Geralmente, por que é coisa de gente normal? Porque a pessoa não quer se desgastar para ter uma autenticidade, né? A pessoa não quer gastar talvez uma energia para ter uma autenticidade. Quando a gente vê pregadores renomados ou pessoas que têm um nome muito grande, é porque essas pessoas elas têm autenticidade. A pessoa nunca vai conseguir atingir esse ponto, né? Falando numa questão espiritual, que é uma pessoa que é muito usada por Deus, que ela tem uma luz muito forte, e que as pessoas veem esse caminho através da luz dela, né? E seguem e ouvem falar. Essa pessoa, ela tem uma autenticidade muito grande. Então tudo se liga, ela tem uma autenticidade muito grande, então quer dizer que ela não é superficial, ela não é uma pessoa normal. Ela saiu da zona de conforto e ela é uma pessoa diferente das iguais. Amém? Gente, eu espero que essa frase ela infecte a mente de vocês, assim como infectou a minha também. Eu não consigo esquecer essa frase. Então vamos lembrar aqui, ó. Fala aí comigo. Eu vou ser diferente dos iguais. Amém? Eu agradeço a oportunidade.